Olha só essa notícia. A morte de um cachorro da raça Pitbull chamou a atenção de protetores de animais aqui em Montes Claros. O animal, aparentemente vítima de maus tratos, foi visto ferido na rua e levado para um hospital veterinário. Quem traz as informações para a gente dessa história é a repórter Paula Alves. Paula, seja bem-vinda de volta ao nosso MG1 depois das férias, trazendo, infelizmente, essa notícia triste aqui para a gente, né? Oi, Pablo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Infelizmente, como uma notícia que a gente não queria dar, mas é preciso relatar. Moradores passavam naquela região ali, no bairro Santa Lúcia, na Avenida Aloísio de Quadros, quando viram esse animal da raça Pitbull agonizando, pedindo socorro. Algumas pessoas disseram que ele teria sido vítima de maus tratos, propriamente vítima de esfaqueamento. Uma pessoa teria esfaqueado esse animal depois de ele tentar agredir um outro animal. Isso é o que as pessoas disseram, as pessoas que estavam ali na região. Comovidas, as pessoas fizeram ali uma força-tarefa e conseguiram levar esse animal até uma clínica, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Essa clínica vai produzir um laudo que será entregue a uma ONG e essa ONG, conversei hoje mais cedo com a representante dela, pretende acionar os órgãos competentes, incluindo a Polícia Civil. Uma das pessoas que passavam ali na região é o Fernando Almeida, padre aqui em Montes Claros, e eu converso com ele agora para contar um pouquinho sobre essa situação. Padre, muito boa tarde, obrigada pela presença. Conta um pouquinho para a gente. O senhor passava ali ontem, na parte da manhã, e qual que foi a cena que o senhor visualizou no início? Boa tarde. Boa tarde. Terminei a missa das 9 horas e fui para a academia, não tinha missa às 11. E vi 2 adolescentes falando que eu ajudasse, que tinha um cachorro que foi esfaqueado. Aí quando eu cheguei, tinha 2 mulheres tentando dar socorro e elas me conhecem e elas falaram, padre, nos ajuda. Aí quando eu vi a cena, e eu nunca vi de perto, eu fiquei desestruturado, não consegui ouvir o que elas estavam falando e tentei ligar para vários amigos para ajudar a socorrer o cachorro. Não tínhamos carro. Também pelo ferimento você pegava no cachorro, ele sentia dor, então ele tentava fugir ou então tentava resistir à nossa presença, até que alguém chegou e falou assim, eu conheço o ex-dono. Aí o carro chegou e o ex-dono, você é focinheira, né? Para mim, eu acho que foi se há consolo nessa tragédia, foi exatamente isso. Eu acho que não foi nem tanto o chegar na clínica, foi no momento o olhar do cachorro para o seu ex-dono. Aquele olhar, eu estou seguro nos braços de quem amo. Aí quando eu vi, o ex-dono, eu até fui um pouco meio exigente nas falas, mas não cabe julgar. Aí conseguimos, levamos primeiramente para uma clínica, mas ela pediu um pagamento antecipado de R$ 1.310, não tinha no Pix para fazer. Aí depois cobrou uma consulta de 120 para retirar, aí alguém falou assim, olha, tem outra clínica que pode levar que vocês pagam depois. Aí fomos, mas nesse intervalo tinha que fazer um raio-x, e essa clínica não faz o raio-x. Aí nessa clínica que faz, essa protetora, que até quero conhecê-la pessoalmente, ela falou assim, padre, Fernando, não tem como mover Apolo, vamos deixá-lo aqui nessa clínica. E logo depois, a notícia que ele tinha morrido. E eu queria que ele tivesse vivido, porque já tínhamos um lar, para que ele fosse adotado de alguém que eu conheço e ele conheceria o verdadeiro amor. É isso, o padre até citou aí o antigo tutor, do cachorrinho. Vale explicar que esse tutor, conversei um pouquinho mais cedo com ele hoje, ele precisou mudar para uma casa um pouquinho menor, em razão disso doou o cachorro dele para um vizinho. Então a tutela atual desse cachorro era desse vizinho, que a gente não conseguiu contato com ele. O tutor antigo fazia acompanhamento, sempre levava lá comida, enfim, levava carinho, mas
a tutela já não era mais dele, né? Era desse atual dono que a gente não conseguiu contato. O padre postou toda essa situação nas redes sociais e muita gente se mobilizou, né? Se ouviu uma corrente do bem, apesar desse desfecho trágico, triste, né? Eu senti abraçado, porque eu não tinha depois ninguém para conversar. E eu precisava, sei lá, colocar para fora. Essa é a sensação. Era como se fosse uma dor da alma. E eu creio que o caso Apolo vai nos ajudar muito. Eu não sou justiceiro, eu não tenho esse espírito de ser justiceiro, de olhar quem foi. Eu fui covarde nesse sentido. Eu só consegui concentrar no cachorro e acreditar que ele seria totalmente vitorioso. Mas depois, hoje, eu creio que ainda a minha alma chora. É engraçado. Nunca... Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, para a gente fechar, deixasse uma mensagem ao nosso público pedindo, né, uma consciência em relação aos animais. A gente está falando de um crime, maus tratos é crime no país. Esse respeito que a gente precisa ter com animais, né? Ter um animal exige muito cuidado, exige muita responsabilidade. Olha, o silêncio às vezes é muito trágico. Tinha pessoas que observavam tudo isso e aquele silêncio me machucou por dentro. Quero agradecer essas duas mulheres. Depois o filho dela que veio com o carro e também o ex-dono que chegou. Porque com proteção de amor. Eu creio que as pessoas precisam, primeiramente, ter consciência, planejar não só o agora, mas o futuro quando eu adquiro um animal. Depois também, para quem que eu vou doar, apesar que eu não consigo pensar na situação um dia de passar o meu animal para outra pessoa, a não ser que eu morra. Mas mesmo assim eu já peço a minha família para cuidar deles até o fim. Eu não sei, eu não consigo estar no lugar de quem doa, eu não consigo estar no lugar de quem maltrata. Mas aqui é muito comum nesse bairro. São muitos cachorros abandonados. É um olhar de indiferença e a gente precisa de ajuda. Precisa de políticas públicas que abracem essa causa. Sozinho nós não conseguiremos. Perfeito, muito obrigada, viu, pelas palavras. Só para recapitular, né, a clínica que atendeu esse cachorro vai produzir um laudo que deve ficar pronto até amanhã. Esse laudo será entregue a uma representante de uma ONG que atua aqui em Montes Claros e, conforme essa representante, medidas cabíveis devem ser tomadas, acionar as autoridades competentes, incluindo a Polícia Civil, que tem essa responsabilidade, né, de investigação. A gente, claro, continua acompanhando e quem tiver qualquer tipo de informação relacionada a esse caso, pode ajudar aí as autoridades 190, 181 com o anonimato, né? É importante juntar as peças, entender direitinho o que aconteceu, se houve maus tratos, qual atitude foi tomada, enfim, tudo que aconteceu em relação a isso. A gente, claro, continua atento a tudo isso e lamenta essa situação. Pablo. É verdade, Paula. Muito obrigado a você e ao padre Fernando pelas informações, viu? Um bom trabalho.